Ai, caraças. Mas ela só quer é ir, ó. Ela só quer é arrepiar caminho. Ora bem, pessoal, estou aqui em Valongo. Isto foi uma dica que me deram para vir até aqui, que são terrenos assim mais soft. Mas eu estou aqui a ver, olha, aqui, por aqui é só pedras grossas. Aqui é uma subida bastante forte. E aqui tem aqui uns regos bastante grandes com uma descida. Eu nem sei para onde é que é de ir. No Google Maps não aparece nada de trajetos. Enquanto estava aqui a montar aqui a câmera no capacete, vi duas pessoas a virem a correr por aqui abaixo, mas eu nem sei bem como é que eu hei de fazer. Vou experimentar por aqui devagarinho, com calma. Está mais fácil do que o que parece. Um bocadinho em pé. Isto tem aqui pedras bastante grandes aqui. Aqui é descer. Mas é uma descida. Eu nem sei bem se o ideal é uma pessoa travar com o travão de trás ou com o da frente. O da frente, se calhar, se uma pessoa for a virar o guiador, se calhar não é muito boa ideia, não é? Se calhar o ideal é o de trás, ir sempre aqui em segunda. Que ela nunca ganha assim muito lanço. Agora vou subir por aqui, parece mais fácil. Aqui já é mais fixe. Menos pedras. Menos pedras e mais buracos. Não há almoços grátis, não é? Se queres menos pedras, tens mais buracos. Sim, mas esta moto dá a ideia que... Claro que não é assim aquele enduro muito agressivo, mas aqui este fora de estrada, já assim, um nível um bocadinho mais acima, esta moto não tem problema nenhum. Ora bem, e agora? Talvez por aqui? Só não querer fazer assim descidas muito agressivas. Esta aqui é um bocado... Mas vejo ali que tem ali um caminho depois porreiro para se fazer. Eu nem sei se é travar com o travão de trás. Eu vou em primeira, vou deixá-la ir assim muito devagarinho, ao ritmo dela, e só dar um cheirinho com o travão. Epa. Devagarinho, isso. Tem aqui já à frente um caminho fixe. Pá, a vantagem é o peso da moto, não é? Uma pessoa... Ó, tem aqui um caminho porreiro, olha, por aqui fora, por ali, estão a ver? É só passar este bocadinho aqui, com estes regos e, ó, foge-se aqui um bocadinho. Eu acho que estou aqui a cometer um erro de ir com a embreagem no fundo, com a moto desengatada. Devia ir sempre com a moto engatada, ir travando só, mas deixá-la sempre ir indo devagarinho. Agora aqui já parece ser tranquilo.
Pronto, é isto. Tem uma segunda. Aqui um bocadinho a roda atrás, quase nada. Por acaso é engraçado que a diferença que os pneus fazem, uma pessoa não sente o pneu de trás a fugir em nada. Engraçado. Aqui por um bocadinho de pé, descer. Que mudança é que vou? Vou em segunda? Ok. Segunda é tranquilo. Agora aqui tem bastante, tem lama. Deixa cá ver. Parece-me que é por aqui. Ali um senhor de bicicleta. Epá, isto já começa aqui a descer. Ei! E agora? Xi! Eu não queria nada começar já assim com descidas destas. Isto é mesmo... É uma descida já muito... Para mim, já é muito forte. Pá. Deixa-me ir sempre aqui travando, devagarinho. Tenho medo que a moto escorregue de frente, pá. Para já, tranquilo. Acho que vou cometer um erro, metê-la em ponto morto e ir só aqui com o pé no chão, a travar, com o da frente e com o de trás ao mesmo tempo, mais com o de trás, até por aqui abaixo. Não sei quanto tempo é que vai demorar esta descida toda. Pelo menos não estou aqui a queimar a embreagem. É o meu pensamento. Porque uma pessoa a ir sempre aqui com a embreagem a meio gás, a calcar a embreagem, também não parece que seja assim muito... Não parece que seja assim muito bom. Pode ser que acabe já aqui a descida aqui em baixo. Agora estou só a travar com o da frente e ela não está... Estes travões é assim, são bons, mas não são assim muito mordazes, percebem? Mesmo em estrada eu tenho notado, às vezes a chegar a uma rotunda um bocadinho mais largado, pá, eles travam, mas não são assim nada de muito mordaz. Portanto também ajuda aqui um bocado a não fazer derrapar aqui a roda da frente. Ora bem, e agora? Talvez por aqui. Se calhar poder chegar aqui à frente, dar a volta e fazer esta subida, esta descida que eu fiz agora, subir isto, tentar subir isto, que é uma subida bastante íngreme, mas eu prefiro fazer subidas do que descidas. Olha, vim até aqui, ok, está fixe. Isto continua sempre, fogo, aqui é... Um bocadinho de lama. Olha, tem aqui uma mini cascata, ó.
Vou atravessar aqui um rio, olhem para isto, que aventura. Pá, não sei se vou conseguir, isto é muito difícil. Epá! Depois de 45 minutos a tentar, a estudar ali a profundidade daquele rio, consegui passar. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer o caminho todo inverso e para hoje já chega, porque isto tem que ser com calma, sem uma pessoa se esticar muito. Ela tem aqui proteção de cárter, já vem com a proteção de cárter. Pá, parece-me ser bastante... Aqui a passar outra vez aqui este rio com 7 metros de profundidade. É por aqui? É. Só parar aqui neste larguinho para tirar uma fotografia. Só desligar aqui um bocadinho a moto. Deixa eu ver se está tudo bem aqui à volta. Estão a ver, tem aqui a proteção de cárter à frente, onde protege aqui os cilindros. Já está bastante suja. Espetáculo. Pá, fiz mesmo a compra certa para já, não é? Ela tem força que chega, embora só tenha 27 cavalos, só, como quem diz, não é? Só tenha 27 cavalos, pá, chega perfeitamente, vê-se que ela tem força. Se não for em terceira mudança, em segunda ela vai. E o peso dela, conforme já vos disse no outro vídeo, faz a diferença toda. Portanto, mesmo quem não tenha experiência nenhuma assim, como eu estou aqui a fazer, se vocês comprarem uma moto deste género, esta ou outra, não é? Mas dentro deste peso, vocês notam logo que conseguem fazer coisas que, caso contrário, se tiverem uma, sei lá, uma Teneré ou assim uma moto desse tipo com 220, 230 kg, é uma diferença muito grande andar com uma moto com mais 70 ou 80 kg de casta. Além que são motas mais altas e mais volumosas, que também acabam por dar aqui mais um bocado de receio quando somos inexperientes e estamos aqui a tentar fazer aqui um bocadinho de off-road. Ora, vamos então aqui para a segunda parte do percurso, a ver se ela consegue fazer aqui estas subidas agora. Ora, vamos lá. Não me deixes ficar mal, pá. Siga! Deixa-me ver se não ficou ali nada, que eu estive aqui a mudar a bateria da câmera. Não, não ficou. Esperem aí, uma coisa muito importante. Desligar aqui para ela não me derrapar. Ok. Quando nós desligamos a moto e voltamos a ligar, ela volta a ativar o ABS. Ora bem, eu vim de onde? Acho que foi daqui do lado direito. Foi daqui do lado direito. Foi daqui que eu vim. Eu não me lembro de ter passado aqui esta parte. Aqui é que senta a roda a fugir.
Eu acho que foi por aqui. Epa! Ei! Aquela... E opa, eu não me lembro de ter sido aqui uma descida tão grande. Ah, mas ela vai sempre, ó. Ela só quer ir. Ela só quer é ir, ó. Deixa-me aproveitar o lanço. Se ela for abaixo aqui a meio desta subida, se calhar não vai ser muito agradável. Pá, mas olhem, não sinto a moto a fugir nada, praticamente. Só aquela impressãozinha do pneu de trás, mas que não mete medo nenhum. Fixe. Sentei-me um bocadinho mais atrás no banco. Bem, como era uma subida, se calhar devia ter feito mais peso era à frente, mas pronto. Foi por aqui, foi. Estava aqui esta carrinha. Oh, pensei que fosse mais difícil de fazer ali aquela subida. É engraçado que eu sei que vim sempre em primeira, mas ela é engraçado que a moto não perde força nenhuma. Ora bem, eu vim daqui. Eu vim daqui, exatamente. Agora vir aqui à esquerda. Vou apanhar aqui outra subida. Foi a descida que fiz há bocado. Por aqui acima. É isso. É este o caminho. Pá, eu não sei se na câmara se vai ficar a mostrar a realidade deste percurso a nível de pedras, daqui de pedras grandes soltas, naquela descida que eu fiz e que subi agora. Pá, mas para mim já é assim um bocado... Só para ter a certeza, ela passa, mas com lama é melhor. Deixa-me ir agora aqui em segunda um bocado, porque eu acho que o correto, pá, isto não são assim percursos também de uma agressividade tão grande quanto isso. Eu acho que se devia andar era em segunda, não era em primeira. Colar aqui os joelhos aqui ao depósito, para fixar aqui um bocado a moto. Isto eu estive aqui a ver os vídeos eu estive aqui a ver um vídeo do Nux Nenuco a dar aqui umas dicas de off-road e realmente esta cena de apoiar aqui os joelhos no depósito e tudo, acaba por sentir aqui uma confiança melhor. Olhem para isto aqui, ó. Ela em segunda aqui, ela só quer. É por isso que às vezes uma moto assim com menos potência um bocadinho acaba por ser até melhor, porque uma pessoa nunca é apanhada assim numa situação em que dá uma aceleradela mais forte e a moto até faz cavalo, percebem? Esta, como é assim uma moto assim mais soft a nível de potência, uma pessoa sabe que mesmo que se engane às vezes a acelerar mais um bocadinho, ou que a moto perca aqui um bocado de tração, é mais difícil de uma pessoa ir ao chão. Quer dizer, eu não percebo nada disto, pelo menos pela lógica é isso que me parece, não é? Ó, ela aqui... Ai, caraças! Mas ela só quer é ir, ó. Ela só quer é arrepiar caminho. Por aqui fora, ó. Terceira, um bocadinho. Muito fixe. E agora eu vinha, foi por aqui. Vou fazer aquela descida toda que fiz inicialmente, que subi inicialmente. Exatamente, é aqui a descida final. Agora há um bocado de subir, agora vou descer, não é? Mas acho que vai ser tranquilo. Deixa-me tentar ir aqui em primeira, sem carregar na embreagem, só controlar com o travão, que eu acho que é assim que se deve fazer, para não ir aqui a queimar a embreagem e em ponto morto
é bastante perigoso, acho eu. Tendo em conta o que eu fiz dali atrás, isto agora, esta subida já nem é nada de especial. Próxima vez tenho que tentar por aqui abaixo, que é só calhaus. Mas por hoje já, espetáculo. Ora bem, resumo deste percurso, que já foi, não é? Como vocês viram, já foi um passo seguinte em relação ao que fiz na Mortosa. Pá, cansaço, não estou cansado, nada, também, não é? Não andei nem uma hora sequer, não estou cansado, pá, as suspensões, espetáculo, e dá uma confiança muito grande a conduzir uma moto destas. Qualquer pessoa que não tenha experiência nenhuma, tal como eu, consegue meter-se assim em caminhos destes sem problema nenhum. Outra coisa, nunca se esqueçam também de uma coisa: esta moto não é baixa, é uma moto alta. Eu tenho 1,85 m e chego bem com os pés ao chão. Portanto, em caso de necessidade neste tipo de piso, eu meto os pés ao chão e paro. Portanto, tenham sempre em atenção a isso. A altura das pessoas também conta muito em situações destas. Mas isto para mim achei que foi muito fácil. Não tive em altura nenhuma qualquer tipo de dificuldade. Mas agora quero tentar, olha, deixem-me só tirar daqui a chave. Gostava de tentar assim da próxima vez. Aqui à direita já vi que não tem nada, é terreno completamente liso, por aqui abaixo, ó. Isto aqui não tem nada especial, mas se calhar por aqui da próxima vez começa já aqui com esta descida, com estas pedras, e deve dar ali a volta e deve ir aqui pelo meio da serra. Deve ser um percurso também engraçado. Eu quando cheguei aqui a primeira vez e olhei para esta subida, fiquei assim um bocado receoso, tive mesmo para ir embora, sinceramente, porque achei que podia ser agressivo demais, mas contudo foi bastante tranquilo, pá, e obrigado, porque já descobri aqui um sítio onde posso explorar aqui pelo meio desta serra outro tipo de caminhos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, comentem aí o que é que vocês acharam desta primeira experiência verdadeiramente mais off-road, porque isto já pode ser chamado mais off-road, não é enduro, mas é off-road já. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam, ok? Pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo.